Olá, gente. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Fisiologia Geral, né? Para quem ainda não me conhece, está entrando hoje, o meu nome é Teyson Viana, sou professor de Fisiologia Geral da Unip, tá? Na qual a gente está ministrando aula para a nossa turma, e o nosso o conteúdo, né, na aula anterior, né, nós vimos na aula anterior, que o ambiente elétrico, né, no meio intra e no meio extracelular, eles têm uma diferença de polaridade, tá? Então, Professor, foi... a imagem tá meio que distorcida, as letras, não tá muito nítido. Não sei se é Ah, só no meu celular. porque tu tá Eu vendo pelo... acho que sim, porque no meu No meu tá também. ótimo. No meu também tá Emily, Meu tá ótimo. embaçado. Tá pra ver, pronto. não. Então, Emily, O meu tá ótimo. deve ser alguma coisa no teu celular, Emily, tá? Não, Porque professor, o tu meu tá, também não dá pra ver, não. O meu também não dá pra ver. É só no dela também, não. O meu também tá ruim. tá vendo no computador, Elane? Alane? Não, filho, no celular. Então, Eu também tô utilizando um celular, mas o meu tá ótimo. Vê a qualidade da internet de vocês. Isso tem esse, influencia na imagem. tem esse problema também, até porque, assim, as nossas aulas, os meus slides, eles têm bastante imagens, porque eu preciso que vocês compreendam no visual também os conteúdos, entendeu? E, assim, pode ser que tenha algum problema aí de conectividade, mas nada que vocês O vão ser meu, eu saí prejudicados. e entrei de novo e deu certo. Pronto. Então, assim, nada que vocês vão se prejudicar, tá? Vocês não vão se prejudicar com isso. Até porque, como eu já havia falado antes aqui com vocês, eu envio antes esse material. Eu preciso que vocês imprimam, então salvem esse material. Tipo, alguém está assistindo a aula pelo celular, mas se você tiver baixado no computador, alguma coisa desse tipo, e você vai tem os dois mecanismos de acesso, né? Para você assistir nessa aula com mais qualidade. Ou se não, se você só tem um Não, celular para professor, poder... não tem problema, não. Não tem problema, não, que já que o senhor enviou no WhatsApp, a gente fica escutando pelo aplicativo e visualiza. Também era essa a minha segunda coisa que eu ia falar, Emily. E, enfim, como essa aula está sendo gravada também, vocês não vão ter nenhum tipo de perda com relação a conteúdo, tá bom? Vamos lá, voltando, né? Então, assim, esse ambiente elétrico, né, no meio intracelular e do meio extracelular, nós temos polaridades, né? Nós temos duas polaridades, uma polaridade positiva e uma polaridade negativa. Sendo que, pela concentração de íons de potássio dentro da célula, o meio intracelular, ele tende a ser mais eletronegativo do que o meio extracelular, tá? O meio extracelular, pela concentração maior de sódio, de cálcio, de cloro, eles tendem a ter mais eletropositividade. Então, nessa equilíbrio, né? Nesse equilíbrio de íons, nesse equilíbrio iônico e nesse equilíbrio de polaridades, tá? A gente acaba entrando numa homeostase, né? Uma homeostase celular, de meio intra para extracelular, tá? Então, assim, vimos também sobre a condutibilidade elétrica, né, do coração. Nós vimos que o coração, após um estímulo um estímulo elétrico, né, autoexcitável nas células do nó ou do nódo sinusal, ele despolariza, né, e há uma condução elétrica no coração pelos feixes internodais, chegando até o nódo sinusal, do sinusal saindo até pelo nódo sinatrial, e daí partindo pelo feixe de His e fibras de Purkinje, tá? Alguém está querendo falar alguma coisa? Vamos para frente. Tá?
e daí nós temos esses impulsos elétricos, eles vão estimular as paredes cardíacas, né, para que haja os movimentos de contrações cardíacas. No caso das sístoles, a contração ventricular, e no caso da diástole, a contração atrial, né? E aí sendo propagado pelas vias condutoras nos impulsos elétricos, e lembrando que eles não precisam receber nenhum estímulo para que ele se despolarize, ou seja, ele gere potencial de ação para que seja conduzida essa descarga elétrica, né, vamos dizer assim, esse impulso elétrico seja gerado, tá? Para essas sístoles, né, sístole e a diástole, tá? O coração ele reage de duas formas diferentes, tá? Nós temos dois tipos de células diferentes. Nós temos as células contráteis, certo? Que são essas células que é do tecido cardíaco que a gente conhece, né? Desde a sexta série nas aulas de ciências, tá? E nós temos também células condutoras, tá? Essas células condutoras, elas fazem parte do nó ou do nódo sinusal, né? E nódo atrioventricular, juntamente com o feixe de His, os feixes internodais e também as fibras de Purkinje, tá? Vimos também na aula passada sobre potencial de ação, né? Potencial de ação, nós temos 5 fases a conhecer, né? Nós temos a despolarização, que é essa linha vertical, né? De baixo para cima, certo? Aonde essa despolarização é o que a gente vai chamar de contração propriamente dita, tá? Nós temos também uma repolarização precoce, que é quando ele desce levemente, né? A sua despolarização, tá? Nós temos uma fase de platô, onde ele está mais ou menos estável, e nós temos uma repolarização das membranas. O que é essa repolarização das membranas? É quando a musculatura cardíaca, ela volta ao seu estado de repouso, né? Tende a voltar no seu estado de repouso. E chegamos lá embaixo, na última fase, faixa, né? Que é a faixa da linha horizontal, que é a faixa de repouso propriamente dito, certo? Então, nós temos essas 5 fases de potencial de ação. E falando sobre isso, potencial de ação, na aula passada a gente encerrou, né, a aula falando sobre eletrocardiograma. Conhecemos um pouquinho ali as ondas, né, as ondas elétricas do eletrocardiograma, né, aqueles riscos todos que a gente vê lá, a gente vai tentar entender um pouquinho e entender como é que aquilo ali ocorre no exame, tá? A gente não vai fazer um curso de eletrocardiograma aqui agora, mas a gente vai dar essa noção, pelo menos, dessas ondas, né? Nós temos na verdade, 5 ondas, né? A onda P, a onda Q, a onda R, a onda S e a onda T, tá? Existe alguma bibliografia que vai falar também sobre a onda U, certo? Mas são raros os casos que acontecem, e a literatura, em geral, ela até ignora essa onda, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho da onda P, né? Onda P de Pedro, tá? Que é na qual a gente tem o processo de diástole, ou seja, enquanto os átrios eles vão contrair. Então, a contração, essa despolarização, tá? Que é a contração atrial, você vai percebê-la através dessa onda P, tá? A contração dos ventrículos, que é uma contração mais forte, que a gente pode perceber aí, inclusive na animação, a gente vai chamar do complexo QRS. O que é o complexo QRS? É quando acontece uma despolarização, tá, do ventrículo, e aí forma esse complexo aí, desse pico alto para cima aí do exame, tá? E
finalmente a gente chega na onda T. O que é a onda T? É quando o coração, ele volta, né, o ventrículo, ele volta à sua, no processo, ao seu estado de repouso. Então, ele gera também um potencial elétrico, tá? Que é o potencial elétrico de repouso. E aí você percebe isso através dessa onda T. Por que você percebe isso na onda T e não percebe isso na onda P, por exemplo? Né? Porque a repolarização da onda P, né, que é a contração as contrações atriais, ela tem uma massa muscular muito pequena em relação à massa muscular dos ventrículos, né? E daí a gente percebe, pelo volume muscular, né, e pela ação elétrica também nos ventrículos, que essa onda T, ela tem mais percepção elétrica com relação às outras, os outros, como é que eu vou falar? As outras percepções, de uma forma geral, elétricas no eletrocardiograma, tá? Então, a gente tem, por exemplo, esses intervalos de P até R, né? Que esse intervalo de P a R é uma contração completa do átrio, né? Do intervalo de S até T é a fase de repolarização ou a fase de descontração cardíaca, tá? Aliás, perdão, do segmento QT, né? Segmento PR ou PQ, né? Na verdade, não tem esse R, mas eles consideram assim. É o intervalo de diástole, e esse intervalo QT é um intervalo de sístole, tá? E esse segmento ST é o processo da despolarização ou da fase de relaxamento do miocárdio. Ok? Ficou claro até agora? Essa revisãozinha da aula passada? Professor, o intervalo P e R é de sístole? De diástole. O P e o R. O intervalo PR é o de diástole. Você não vai encontrar a letra R como é que eu vou falar? Nessa figura, né, do eletrocardiograma. Mas a literatura considera assim, de PR, entendeu? Nesse intervalo. Tá? Ok. Vamos para frente. Hoje a gente vai falar um pouquinho, certo? A gente falou na semana passada da frequência cardíaca, tá? E nós vamos falar um pouquinho da pressão arterial, tá? A pressão arterial e a frequência cardíaca, elas estão intimamente ligadas, elas estão intimamente relacionadas, vamos dizer assim, tá? Uma interdepende da outra. Então, a gente tem alguns mecanismos, tá, para essa regulação da pressão arterial, certo? A gente vai começando, né, à medida do conceito das coisas, tá? O que é a pressão arterial? Pressão arterial é a medida da força exercida pelo sangue contra as paredes das artérias. A gente viu até aqui nas aulas passadas, né, principalmente na aula passada, que o coração ele exerce um movimento de contração, né, de contração muscular, principalmente nos ventrículos, e nos ventrículos, eles, ao se contraírem, eles, na sístole, né, eles exercem uma pressão muito forte, que é a pressão que causa o volume de ejeção. Então, ele ejeta esse sangue pela artéria aorta, né, com muita força. Por que essa força toda? Porque eu preciso que o sangue chegue em todas as artérias do meu corpo, tá? Em todas as arteríolas e em todos os capilares arteriais. Para quê? Para que jogue esse sangue, tá? Que vem rico em oxigênio e nutrientes para todas as células do corpo.
para que nutra e para que essas células elas sobrevivam, certo? Para receber esses nutrientes e oxigênio, ok? E daí, esse sangue, né, que leva essa hemácia, que leva esses nutrientes até essas células, eles retornam ao coração, né, pelos capilares venosos, pelas vênulas, pelas veias e chega novamente ao coração, pelas veias cava superior e veia cava inferior, tá? Então, assim, essa força com que o coração ejeta esse sangue para o organismo, a gente vai chamar de pressão arterial, certo? Que é a força com que o ventrículo esquerdo, ele ejeta esse sangue para fora do coração, certo? Então, assim, essa força, tá, que é exercida entre as paredes dessas artérias, ela inicia, né, até no máximo, numa sístole, ela chega de 80, né, passa de 80, que é uma diástole, até no máximo 120. Deixa eu só voltar aqui um pouco o slide, por favor, porque eu acabei não falando do quadro, né? Nós temos um quadro de classificação, tá? Aonde, por exemplo, a pressão sistólica, uma pressão que é dita ótima, né? O pessoal aí a galera da enfermagem aí pode me ajudar também, tá? Ela, num estado sendo ótimo, ele chega até 120. Então, a gente diz, a pressão tá boa, tá ótima, 120 por 80. Ou, vulgarmente falando, o conhecido 12 por 8, né? Podendo chegar até 130 por 85, né? Que é uma linha limítrofe aí onde existe isso. Passou disso, chegando até no máximo, por exemplo, 140 milímetros de mercúrio por 90, tá? A gente já entra num estágio que é dito de estágio de hipertensão. Aniele, você quer acrescentar, amor? Professor, é uma dúvida. Deixa só para mim entender melhor. A força do sangue, quando ele vai sobre as paredes, né? Por exemplo, se tá lá circulando normalmente, tá com aquela força, isso quer dizer que a pressão ela vai estar normal e caso ele fique lento, a pressão ela pode ter o aumento, é isso? Ou Na não verdade, tem nada a ver? Assim, funciona da seguinte forma. Nós temos os nossos movimentos cardíacos, né? Que é a sístole e a diástole. Então, quando acontece uma sístole, certo? Quando o nosso coração ele impulsiona esse sangue para fora, ele impulsiona com uma certa força. Essa força exercida pelo sangue, né, contra essas paredes das artérias, a gente vai chamar de pressão. Normalmente, nós temos uma pressão de ejeção de sangue de 120 milímetros de mercúrio pelas artérias, tá? No máximo, 120 milímetros de mercúrio, que esse sangue está colocando para fora, tá? E os átrios, eles, quando fazem a pressão de ejeção para os ventrículos, essa pressão é de, no máximo, 80 milímetros de mercúrio. Então, existe uma pressão interna no coração, que é a pressão diastólica, tá? E existe uma pressão, que vamos dizer assim, para fora, que é a pressão sistólica, tá? Então, essa pressão sistólica, que é a pressão que bota o sangue para fora, se for uma pressão numa qualidade ótima, tá? Ela chega até 120 milímetros de mercúrio. Se for até 130, a literatura considera normal. Eu não sei se já mudou, porque esse meu slide eu fiz, tem 2 anos que eu fiz esse slide, e até agora eu não vi nenhuma mudança, mas eu não sei se o pessoal da enfermagem aí pode me ajudar, se isso já houve alguma mudança ou não, porque normalmente a OMS ela muda, né? Alguém aí tem alguma consideração? Não, professor, ainda é dessa maneira mesmo, viu? Ainda está assim mesmo. A ótima, 12, 120 por 80. Esse quadro ainda está atualizado. Ótimo, beleza, obrigado. Eu peço sempre a ajuda de vocês. Tem vocês. a questão da idade também, né?
Isso aí a gente está Tudo falando aí. Era assim, isso são que eu ia pessoas... falar, a questão da idade, porque Pronto. quando a idade já é uma pessoa de 90 anos, digamos, que está com a pressão 14 por 9, 14 por 8, então é uma pressão normal Normal, isso. da Pronto, então, idade. agradeço a observação. Mas, assim, o que a gente está falando Mas o aqui são praxe é pessoas isso aí mesmo. adultas, né? Em idade, vamos dizer assim, idade produtiva e que não sejam portadoras de nenhuma patologia cardíaca. Então, a gente está dentro desse quadro aí e vocês podem tê-lo, pelo menos por enquanto, por referência, né? Então, assim, se mudar, vai ser daqui para frente. Professor, Pois não? esse quadro aí, eu acredito que seja só uma base para a gente ter uma referência, como você está dizendo, de classificação de pressão arterial. Porque, na verdade, é que cada pessoa, ela possui a sua pressão arterial. Tem aquelas pessoas que, geralmente, a pressão arterial dá 10 por 8. E toda vida, por exemplo, se ela passar uma semana medindo, vai dar aquele 10 por 8. Então, subentende-se que aquela é a pressão da pessoa normal do corpo e do mecanismo dela. Obrigado, então, Lidy. E algumas nomenclaturas vão dizer que 120 por 80, e também tem outras nomenclaturas que até pode dar outro valor, por exemplo, pode dizer 120 por 70. Mas aqui é utilizada pela Organização Mundial, acredito que é essa, né? Que é 120 por 80. Agora eu tenho uma dúvida. Pois não. A minha dúvida, você está falando. A minha dúvida é a seguinte: quando a pessoa ela tem uma preocupação muito grande, que a pressão arterial dela dispara, né? Vai para uma hipertensão. Isso acontece por uma vasoconstricção nesses vasos sanguíneos, nessa artéria, ou acontece por impulsos elétricos, por exemplo, o metabolismo dela, a pressão sanguínea aumenta, o coração bombeia mais rápido por conta que o cérebro manda aquele impulso elétrico para o coração, e aí essa pressão sobe, ou é vasoconstricção? Nós vamos falar disso daqui a pouco, certo? Ah, tá bom, assim, então vou esperar. Existem alguns, a gente vê isso muito, Lidiane, no sistema nervoso, certo? Então, assim, o sistema límbico, ele estimula várias partes do tronco cerebral, certo? Aonde vai acontecer no bulbo, acontecer essa regulação da pressão arterial, certo? Não quero entrar nesse mérito agora, porque é um mérito neural, não é um mérito fisiológico, é da neurofisiologia e não da Não, pois então não vamos entrar não, mas a minha dúvida era essa, se essa pressão do coração, se essa pressão ela dispara por vasoconstricção, então não o vaso não fica constrangido, não. Por enquanto não, mas a gente vai falar sobre vasoconstricção hoje, tá? Certo. Mas não nesse viés do estresse, tá mas bom. em outro, mais no viés de uma regulação, pois não. Para mim, que sou leigo e entendo muito pouco do que está sendo dito aqui, estou tentando entender, acima de 120, no caso, a pressão, é considerada uma pressão alta, é isso? Vulgarmente falando? Vamos para o quadro, certo? Então, assim, o que esse quadro ele diz? Esse quadro, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, tá? Eles são uma média geral, pessoas sem idade produtivas, adultas produtivas, tá? Sem nenhuma patologia. O que ele diz? Que de 120 milímetros até 120 milímetros de mercúrio, pode ser 110, pode ser 100, ela está numa situação ótima, tá? E uma pressão diastólica até 80, que pode ser 60, pode ser 70. Na época, por exemplo, que eu era atleta, né, há 200 milhões de séculos atrás, a minha pressão, certo? Na época que eu nadava e jogava voleibol, na época que eu era atleta de rendimento mesmo, de verdade, a minha pressão dava 10 por 6, tu tá entendendo? Em repouso. Então, assim, para qualquer pessoa, eu estaria numa bradipiné, ou numa pressão, né? Enfim, eu estaria numa situação de risco, mas não, ali era normal,
certo? Mas hoje não, hoje eu já me controlo, né? Hoje, como eu estou sedentário, ativo, né? Hoje eu já me controlo dentro de uma frequência entre, no máximo, 130. Depois de 130, eu já deixo de tomar meu vinho e deixo de comer meu churrasco. E aí volto uma dieta normal, entendeu? Então, assim, nós temos um limite de até 139. A partir de 139, já consideramos um estágio de hipertensão 1. E aí, para frente, tá? Professor, Pois não. Professor, a pessoa também tem que observar a pressão diastólica com a sistólica, porque a diastólica, ela não pode chegar muito próximo, digamos que a minha pressão é 12/8, mas se quando for aferir, se der 12/10, já é preocupante, já tem que procurar um médico, ou Exato. estou falando assim quando você vê, de exemplos, né? Porque nós temos duas colunas nesse gráfico. Foi muito boa a sua colocação, Esmeralda. A gente tem que analisar duas coisas nesse gráfico, certo? Aliás, nessa tabela. Você analisa a pressão arterial. Normalmente, a pressão arterial, ela não vem acompanhada do seu quadro ao lado, tá? Eu posso ter uma pressão diastólica de 120 milímetros de mercúrio, mas eu posso ter uma pressão diastólica de 110, o que já me deixa no estágio de hipertensão nível 3, tá entendendo? Então, a gente tem que fazer essa relação mesmo. Obrigado pela observação, Esmeralda. Então, assim, nessa tabelinha aí, a gente está saindo de uma pressão diastólica, né, de 80 milímetros de mercúrio, e numa sístole, ela vai até 120, tá? E depois ela cai para 80, 120 por 80, 120 por 80. E isso sucessivamente, tá? Por quê? Porque eu tenho uma pressão sistólica, que vai até 120 milímetros de mercúrio, e uma diastólica, que vai até 80, numa normalidade, certo? E essa pressão arterial, ela pode ser regulada por alguns fatores, tá? Então, existem três coisas que na verdade são 5, né? A gente vai entender agora já, que elas estão diretamente relacionadas, tá? Com a pressão arterial, certo? Primeiro, a pressão arterial. O que é a pressão arterial? Ela é a força com que o sangue é ejetado para fora do coração. Então, quando a gente fala em força, em sangue para fora do coração, a gente vai voltar um pouquinho a nossa, acho que foi a nossa primeira aula. Foi nossa primeira aula, tá? E vai entender o que significa esse DC aqui, tá? Esse DC a gente vai chamar de débito cardíaco. Então, o que é o débito cardíaco? O débito cardíaco é o volume de sangue que o coração joga para fora através da sua sístole, tá? É o que a gente vai chamar de volume de ejeção. Então, esse débito cardíaco é a quantidade que o sangue joga para fora do corpo, que é esse volume sistólico, tá? O VS é o volume sistólico, em relação à sua frequência cardíaca. Ou seja, o débito cardíaco é a quantidade de sangue que o coração joga para fora do corpo no intervalo de 1 minuto, tá? Então, em 1 minuto, o coração joga uma certa quantidade de sangue para fora do corpo, certo? E aí, como é que a gente chama isso? Débito cardíaco. E o débito cardíaco vai variar de acordo com o volume sistólico, que normalmente, numa pessoa 1,70m, pesando 70 kg, uma pessoa mediana gira em torno de 70 ml de sangue. E uma frequência cardíaca de aproximadamente 70 batimentos por minuto. Isso vai ter um volume de ejeção de aproximadamente 4,9 litros por minuto que o coração joga para fora do corpo, joga para o corpo de sangue, né? Bombeia aproximadamente 4,9, vamos arredondar para 5, aproximadamente 5 litros de sangue por minuto, tá? E aí vai variar com relação à frequência cardíaca.
Quanto maior a frequência cardíaca, maior o débito cardíaco. Se eu tenho um débito cardíaco aumentado, eu vou ter uma maior pressão arterial, certo? Por isso que as pessoas, elas, quando chegam, por exemplo, a hospitais, clínicas, postos de saúde, para aferir a sua pressão arterial, você tem que manter aquela pessoa um certo tempo ali, relaxada, tranquila. Para quê? Para que ela volte à sua frequência cardíaca de repouso. Porque senão essa frequência vai dar alterada, tá? Então, uma coisa que faz parte, né? Uma coisa que está diretamente relacionado com a pressão arterial é o débito cardíaco, tá? Está diretamente relacionado com a pressão arterial. Quanto maior o débito cardíaco, logicamente, maior vai ser a pressão. Quanto menor o débito cardíaco, ou seja, quanto menos sangue e coração botar para fora do corpo, menor vai ser a pressão arterial. E outra coisa também que se relaciona à pressão arterial é a resistência periférica total. O que é a resistência periférica total? É o atrito, vamos dizer assim, né? É a resistência que nós temos nos vasos. Ou seja, o vaso tem um certo diâmetro, então quando ele se dilata ou quando ele contrai, acaba respondendo na pressão arterial, tá? Por exemplo, numa vasodilatação de alguns vasos, né? Você pode, seja ela por droga ou seja ela via endócrina, né? Através dos hormônios, quando o organismo tem uma vasodilatação, através desses fatores, lógico que a pressão vai baixar. Por quê? Porque a resistência periférica total vai ficar lá embaixo. Mas quando eu tenho uma vasoconstricção, ou seja, quando os meus vasos eles diminuem um pouco a luz, né? Eles vão, o sangue, esse sangue de ejeção, ele vai ter mais dificuldade para passar. Ele vai ter mais dificuldade para percorrer as vias. Então, ele vai fazer mais força. Então, a pressão arterial ela vai aumentar mais um pouco, tá? Lidiane, tu quer falar alguma coisa, Flor? Quero, professor. Eu tinha levantado a mão um tempinho atrás, mas eu acabei falando. Esqueci de baixar. Tá bom, então. Tá bom, mas então. eu quero falar. Tá aproveitando, ontem, né? Na aula do professor, esqueci o nome dele, Daniel. Daniel, olha, por favor, eu estou sem contato com o Daniel. Mandem um grande abraço para ele, que para mim eu sou fã dele, eu quero ser ele quando eu crescer. O professor Daniel falou que a glicose ela pode chegar a obstruir as paredes do vaso sanguíneo. E ela pode criar um acúmulo, né? Formar placas e interromper a passagem desse sangue. Na verdade, o que significa isso, Lidiane? Na verdade, não a glicose em si, mas o que acontece? Quando você ingere alguma alimentação rica em carboidrato, tá? Esse carboidrato, quando o nosso organismo vai quebrando ele para a nossa digestão, né? Ele vai sendo quebrado até chegar em fórmula de glicose, tá? E essa glicose, quando ela não é utilizada pela nossa musculatura ou pelo organismo, ela acaba se acumulando, tá? E o acúmulo dessa glicose circulante vai formar lipídio. Então, esses lipídios, tá? Esses lipídios, eles vão se acumulando e eles se aderem muito às paredes dos vasos, principalmente os vasos arteriais. Imagina então, as famosas placas de ateroma, né? Exatamente. Então, essas moléculas de lipídio, elas vão se aderindo, então uma vai aderindo na outra, formando uma placa, que é o que a gente vai chamar de placa de ateroma. E daí, essa placa de ateroma deixa, logicamente também, os vasos sanguíneos, eles também são formados por células, tá? Então, quando essas células, elas não são irrigadas e nutridas de oxigênio também, elas acabam morrendo, e aí o tecido acaba, aquela região acaba infartando. É como uma pia, por exemplo, tá? Uma pia, quando você começa a lavar muita coisa gordurosa, que vai jogando tudo ali dentro, o cano vai entupir, tá? Então, essa placa de ateroma é como se fosse isso também,
Ok? Aí eu queria saber, professor, com relação ao sal, porque, por exemplo, uma pessoa que ingere muito sal, ela se torna hipertensa. Por quê? Tem alguma ligação a ver com o coração, rins, função renal, alguma coisa assim? Tem tudo a ver. Tudo a ver, principalmente com relação a... Vou voltar aqui o slide. Foi ótima essa sua pergunta e vou voltar aqui um slide, tá? Que vai falar... Estou entrando no assunto porque o senhor está falando de pressão arterial, né? E o senhor está falando da fisiologia, eu queria saber se está dentro ou estou fugindo do assunto. Não, você está dentro do assunto mesmo. Então, imagina essa linha vertical subindo. Por que essa linha vertical ela sobe? Pela entrada de sódio na célula, tá? Pela entrada de sódio na célula, a gente viu na aula passada. Essa entrada de sódio na célula é o que a gente vai chamar de despolarização. Então, se vai entrar muito sódio, se eu tenho mais sódio no meu organismo, eu vou despolarizar muito mais forte. Então, essa linha, ela não vai nem chegar, por exemplo, se eu tenho uma ingestão de sódio muito maior pela célula, ela vai chegar até aí, não, ela vai chegar mais, tá? E quanto mais sódio estiver circulando fora do organismo, fora do meio extracelular, na verdade, vai ser pior para ter a despolarização e para o organismo voltar ao seu estado de repouso. Você está entendendo? Então, assim, essa pergunta foi muito boa. Nenhuma das perguntas que vocês estão fazendo, elas saem do meu contexto, até porque eu procuro contextualizar o que você está dizendo, entendeu? Então, assim, eu prefiro que vocês façam essas perguntas agora, porque aí eu vou a aula vai ficando mais rica, tá? Professor. Mas aí, à medida do que eu vou dizer assim, ó, vai ter uma hora que eu vou dizer assim, segura essa pergunta aí um pouquinho para eu te responder no final da aula. Por quê? Porque algumas perguntas, elas fogem um pouco da linha da aula, certo? Então, quando eu disser isso, não se chateie não, tá bom? Professor? Fala, Guerreiro, tudo bom? Talvez até fuja, não sei, mas eu vou perguntar assim mesmo. Se fugir, eu digo para tu responder no final. Tá, tranquilo. Eu vou tentar resumir aqui. No caso da pressão, ela subindo, ela pode causar dor de cabeça, e ela baixando, ela causa a queda de temperatura do corpo. E se isso é mito ou verdade, e qual é a consequência disso? Essa dor de cabeça aí, na verdade, como a pressão está alta, né? A força com que o sangue vai chegar, por exemplo, no cérebro, tá? Nas artérias cerebrais, vai ser maior. E, logicamente, se vai ser maior, vai causar uma vasoconstricção dos vasos, ou se já está tendo vasoconstricção dos vasos, vai acontecer também alguma, vamos dizer assim, os giros cerebrais, eles vão sentir aquela diferença de pressão, tá? Então, o que acontece? Pode acontecer alguma vasodilatação de algum vaso, e isso cause alguma dor de cabeça, tá? Você cefaleia, ok? E essa queda de temperatura vai estar diretamente relacionada também com a pressão, porque quanto menor a temperatura, a pressão também vai ser menor, porque, teoricamente, se a temperatura diminui, é porque está tendo uma vasodilatação dos vasos, tá? E daí, se tem uma vasodilatação, o sangue não chega com tanta pressão assim naquela célula, e aí eu acabo tendo até desmaio, tá? Mas ei, foi professor. Pois não. Eu tenho uma pergunta, aproveitando que ele perguntou. A minha tia, a pressão dela geralmente dá 18/7, sabe? A pressão dela é muito alta. E, tipo, ela vai pro posto para aferir a pressão e tá nessa altura e ela não tá sentindo exatamente nada. Acontece, ela toma beta-bloqueador. Ela toma beta-bloqueador e isso é a pior coisa que tem, porque ela mascara, por exemplo, se ela tá tomando beta-bloqueador, ela tá tendo pressão alta, isso mascara até um infarto que ela pode vir a ter. E até um AVC, alguma coisa que ela venha a ter. Por quê? Porque ela tá assintomática. Ela tá tomando droga, ela tá tomando beta-bloqueador. É isso que o médico falou para ela.
Aí, no caso, a minha dúvida é nesse caso da minha tia, ela toma medicamento, mas como, tipo, deixa eu resumir aqui, é meio que o organismo se adapta a essa pressão, então qual a ação do medicamento no organismo nesse caso? O organismo, ele se adapta às drogas. Ela tem que relatar isso aí ao médico, para que o médico passe algum tipo de, sei lá, alguma limpeza orgânica, ou então algum tipo de medicamento que combata isso. Isso é perigoso, viu? Entende? Pois é. Vamos para frente. E aí, no caso da tia dela, professor, caso ela está com 18, né? Já é um caso muito preocupante. Ela já tem que ir ao médico imediatamente. E com 15 ou 20 minutos depois, se a pessoa em casa aferir novamente a pressão dela, e a pressão dela já tiver subido nesse espaço de tempo, ela já está começando a infartar. Então, é muito bom, como o senhor falou, como ela não tem sintomas, ir imediatamente ao médico, e quando ela tiver com essa pressão, nesses valores, de 15 em 15 minutos, uma pessoa está aferindo a pressão dela. Exatamente. Vamos para frente. Cuida da tua tia, Bezinha. Geralmente as pessoas sentem muita dor de cabeça, que é aquelas enxaquecas que eu venho me perguntar. Que geralmente é Isso quer dizer que a pressão está alta? Pode ser que esteja... Shirley, pode ser que esteja alto, tem que analisar. Porque, assim, pelo menos, eu tenho enxaqueca, mas a minha enxaqueca é devido à luz. Eu tenho um problema de fotofobia e quando eu pego muita luminosidade durante o dia, até porque hoje deu 13 a insolação de raios ultravioleta, eu tenho dores de cabeça e enxaqueca. Mas a minha não tem nada a ver com minha pressão. A minha tem a ver com fotofobia. É consequência do a enxaqueca... Não, é consequência da natação. Abrindo um parêntese aqui. Consequência da natação e de óculos, aqueles óculos de camelô, fuleirais. Aqueles óculos de camelô que eu comprava para dar aula de natação, na época que eu comecei a trabalhar. Eu dava aula de natação no SESI, da Parangaba, da Barra do Ceará, passava o dia no sol. E daí eu criei essa fotofobia. Porque eu passava o dia no sol, na piscina, de óculos, aqueles óculos sem proteção nenhuma, e acabei me prejudicando. Mas, enfim, vamos para frente. E nessa pressão arterial, né, esses mecanismos de pressão arterial que a gente está vendo aí agora, ela é dada, né, para você calcular essa pressão arterial, ela é dada por essa fórmula, que a pressão arterial é igual ao débito cardíaco vezes a resistência periférica total, tá? Que essa resistência periférica total é aquela resistência que o sangue tem com relação a passar pelos vasos. É como se fosse um atrito, tá? É como se fosse um atrito que as células sanguíneas têm quando vão passar pelo vaso. Imagina você passar num corredor muito estreito, certo? Num corredorzinho muito estreito. Então, você vai passar assim, batendo os braços, né? Arrastando os braços, enfim, como se fosse um funil. É assim que a célula sanguínea se sente quando o vaso está em vasoconstricção, tá? Ou seja, quando o vaso está em vasoconstricção, a pressão aumenta. Quando está em vasodilatação, quem é veterano aí na faculdade sabe. Imagina o corredor da faculdade na hora da saída. Pronto, ali a pressão alta. Imagina o corredor da faculdade quando você está chegando. Pronto, isso aí é uma pressão normal. Tá? Acho que quem é mais antigo aí sabe o que eu estou dizendo. Então, os sistemas regulares... A pressão aumentando já, professor. Não ouvi, como? Senti a pressão aumentando aí. Então, assim, vamos lá. Dentro desses sistemas reguladores, nós temos, na verdade, eu coloquei 4 aí, mas esses 4, eles acabam, eu vou resumir em 2, tá? Que é o sistema barorreceptor, ou o sistema neural de regulação, e tem outros também sistema, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona, ou SRAA, certo?
eles estão ligados diretamente a esses outros dois sistemas reguladores, que é o sistema regulador de quimiorreceptores centrais e periféricos, e também os baroreceptores e cardiopulmonares, certo? Mas a gente vai começar a falar sobre os sistema baroreceptor, ou sistema neural de regulação, certo? Então, eu queria que vocês ficassem atentos um pouquinho, porque não é difícil, mas existem alguns termos que vocês ainda não viram, que pode até ser mais complexo. Então, eu sugiro que vocês vejam esse vídeo mais algumas vezes, para que fique bem fixo o conteúdo, tá? Então, o que são esses reflexos baroreceptores? Tá? O que é o reflexo baroreceptor? São reflexos rápidos que visam manter a pressão arterial constante por meio de alterações nas aferências, né? Ou seja, na chegada, no sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. E tudo é transmitido por vias nervosas ou por potencial de ação, certo? Então, por que são reflexos rápidos? Porque eles vêm via neurônio. Então, a gente sabe que a transmissão de impulso nervoso do neurônio é muito mais rápido que a transmissão de potencial de ação de qualquer outro tipo de célula, tá? Por quê? Porque a gente tem um neurônio e nós temos uma baía de mielina e os nódulos de Ranvier. Então, esse impulso é um impulso saltatório. Enquanto um impulso está vindo numa via normal rápida, o outro está dando saltos. E é lógico que o impulso nervoso chega muito mais rápido do que qualquer outro tipo, tá? Então, nós temos algumas etapas, tá? Algumas etapas que a gente vai tentar entender como é que funciona, tá? Essa figura que vocês têm aí é o arco da aorta, tá? É quando o sangue, ele tem a aorta, ela dá aquela curvinha para cair e gerar a aorta abdominal, tá? Enfim, vamos lá. Nesse arco da aorta, ele tem algumas bifurcações, tá? Ele vai, na verdade, uma trifurcação. Nós temos aqui os vasos que saem, né, das carótidas, né, o tronco braquicefálico, que é esse primeiro, tá? E a carótida, que é a segunda, tá? Então, acontece a primeira parte, né, a primeira etapa dessa transmissão, primeiro, é a detecção de alteração da pressão arterial pelos baroreceptores encontrados no seio carotídeo e no arco da aorta. Então, localizem por aí o seio carotídeo, certo? Que aqui fica bem em cima, tá parecendo aí um pontilhadozinho, meio que borrado, mas na verdade não é borrado, é pintado de propósito mesmo, tá? O seio carotídeo, que é essa dilatação que está tendo aí, e o arco da aorta, deixa eu voltar aqui um pouquinho, perdão. E o arco da aorta, certo? Que é essa pintadinha aí, tá? Então aí existem algumas terminações nervosas que a gente vai chamar de baroreceptores, tá? Algumas terminações nervosas para que aconteça aí de imediato, certo? De imediato, a regulação dessa pressão arterial. Então, o que ocorre? Quando o organismo sente que o que está acontecendo uma pressão arterial mais forte, tá? Uma pressão arterial mais forte, com estímulos sinápticos, né, vão ser enviados até o tronco cerebral, tá? Então, na parte do tronco cerebral, no bulbo, tá? Vão se encontrar dois nervos que são responsáveis, né, por agir aí exatamente aí nessa localização, que é o nervo vago, certo? Que é o nono par craniano, né? Nono par craniano de nervos, tá? E o 10º, que é o glossofaríngeo, certo? Então, eu troquei.
certo? Eu troquei. O nervo vago é o 10º, tá? E o glossofaríngeo é o 9º, tá bom? Depois eu vou fazer essa correçãozinha aí nos slides. Façam já a correção de vocês agora. Então, o nervo vago, ele faz algumas mudanças no sistema nervoso autônomo, né, parasimpático, e ele aumenta a pressão arterial, tá? Ele aumenta essa pressão arterial. Então, quando a pressão arterial está detectada baixa, o nervo vago, ele estimula aumentando a pressão arterial. Como é que ele estimula? Diminuindo o calibre do vaso. Enquanto o nervo glossofaríngeo, ele atua no sistema nervoso simpático. O que ele faz? Ele baixa a pressão arterial. Como é que ele baixa a pressão arterial? Ele aumenta o calibre do vaso. Então, o nervo vago, ele estimula o aumento da pressão arterial, contraindo o calibre dos vasos, enquanto o nervo glossofaríngeo, né, ele dilata os vasos, baixando a pressão arterial. Então, esse é um mecanismo, né, de controle, né, mecanismo de controle da pressão arterial. Então, o que ocorre aí nessa terceira etapa? A integração no trato solitário é uma parte na estrutura interna do bulbo, tá? Que vai comandar as alterações nos centros vasomotores, ativando as fibras simpáticas ou parasimpáticas, tá? No parasimpático, acontece, né? Ele manda um estímulo lá para o nosso sino sinatrial, causando essa bradicardia, ou seja, diminuindo a frequência cardíaca, tá? Então, assim, as fibras simpáticas, elas diminuem a pressão arterial, enquanto que as fibras simpáticas, elas aumentam essa pressão arterial, certo? Ok até aqui? Ok? Vamos para frente. Então, assim, como a gente viu aqui no slide anterior, no sistema, né, no sistema nervoso autônomo parasimpático, as fibras, elas vão diminuindo a frequência cardíaca. Enquanto no simpático, ela atua também no nó sinatrial, causando um aumento da frequência cardíaca. E, consequentemente, se aumenta a frequência cardíaca, vai aumentar o débito cardíaco, que vai aumentar a pressão arterial, certo? Ela atua também na musculatura cardíaca, aumentando a força de contratilidade do miocárdio, certo? Então, o sistema nervoso autônomo simpático atua no miocárdio, certo? Fazendo com que ele ejete com mais força, né? Para que haja uma sístole ventricular, né, mais forte, certo? Atua também em arteríolas, aumentando a resistência periférica total, certo? Ou seja, ela vai diminuir o calibre dos vasos das arteríolas, tá? E atua fazendo uma vasoconstricção venosa, diminuindo também o volume nas veias, né? Sobrecarregando também as artérias. Então, assim, veja só aonde é que o sistema nervoso ele entra nessa regulação. Então, quando essa frequência, essa pressão arterial, ela está baixa, né? Tudo isso acontece para que ocorra uma regulação e essa pressão arterial ela suba a níveis também de homeostase, ok? Tudo certinho aqui nesse primeiro sistema baroreceptor. Lidiane, essa medida de resistência ela é dada de uma forma indireta, aliás, de uma forma direta, medindo de acordo com o volume dos vasos, tá? É uma formulazinha matemática, eu vou colocar depois lá no grupo para vocês, tá? Essa fórmula, eu não tenho essa fórmula de cabeça, então eu me dediquei apenas para falar sobre isso, tá bom? Tá tudo ok, gente, aqui até agora? Posso passar para frente? Tá tudo bem, professor. Acho que eu entendi, professor.
os impulsos nervosos, eles só vão atuar no coração, que é um músculo que bate independente de qualquer outro órgão, ele só vai atuar quando houver a necessidade, né, de um aumento da pressão arterial por intermédio do sistema simpático e parasimpático, que vai agir na dilatação ou então na constricção desses vasos, ou para o aumento ou para a diminuição da pressão arterial. Exatamente. Esse sistema é um sistema que ele vai atuar de forma instantânea, certo? Ele vai atuar rapidamente nessa regulação. Ou seja, quando ele sente que o coração, né, que o corpo está com a pressão arterial baixa, ele faz uma série de coisas, o sistema simpático, né, atua para aumentar essa pressão. E quando ele percebe que o sistema nervoso está, a pressão arterial está alta, o sistema nervoso parasimpático, ele atua baixando a pressão arterial, certo? Eu quero só que vocês façam essa relação. O sistema nervoso simpático, né, autônomo simpático, ele aumenta a pressão arterial, atua no aumento da pressão arterial, tá? E quando a pressão arterial está baixa, ele aumenta, e o parasimpático atua baixando a pressão arterial, ok? Quero só que vocês guardem essa informação, tá? Isso de forma instantânea. Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer com guardem essa informação. Então, assim, esse sistema, né, que agora a gente vai passar para o sistema renina, angiotensina, aldosterona, né, ou SRAA, certo? Esse sistema, enquanto o sistema barorreceptor era um sistema de atuação rápida, esse sistema SRAA, ele é um sistema de regulação lenta, tá? Nós temos essa diferença. Enquanto um atua por impulso nervoso, o outro vai atuar por glândulas e por secreções, tá? Porque a gente vai fazer isso de uma forma mais lenta. O outro não, o outro é instantâneo, certo? Então, esse sistema de regulação, né, o SRAA, é um sistema lento de regulação da pressão arterial, tá? Que é diferente do outro, que era rápido. Ele basicamente, né, responde às reduções da pressão arterial. Age tentando, de toda forma, elevar a pressão arterial. Ok? Então, guardem essa informação. Como é que funciona? Maílson, quer falar? Maílson quer falar, acho que tem o Nazareno também quer falar, Nazareno? Não, professor, foi eu que esqueci mesmo de baixar a mão. Ah, beleza. Então, vamos para frente. Elisângela, quer falar, Flor? Tá bom, então. Então, vamos lá. Vamos aqui para frente nesse sistema SRAA. Etapas, tá? Então, assim, esse sistema, ele atua, enquanto um atua tanto aumentando quanto diminuindo, esse sistema SRAA, ele atua especificamente para aumentar a pressão arterial, certo? Então, nessa primeira etapa aí, a gente está vendo um glomérulo de Malpighi. É uma estrutura que tem lá no rim. Eu vou passar aqui o slide para que vocês visualizem, tá? Essa estrutura aqui, isso é o sistema urinário, como vocês estão vendo aí, os dois rins, né, os ureteres e a bexiga urinária. Nós temos em azul aí a veia renal, tá? As veias renais e as artérias renais, tá? Em azul e em vermelho, certo? Esse rim que já está aberto, né, está dissecado, você pode perceber que tem um círculo bem na uniãozinha de duas estruturas. Uma é a medula renal e a outra é o córtex renal,
córtex é como se fosse a casca do rim, tá? Então, nessa estrutura, ocorre uma estruturazinha aqui, que vocês estão vendo aqui no canto direito, no círculo, que é o que a gente vai chamar de néfron, tá? O néfron é que faz a filtragem e a produção de urina, tá? Então, essa bolinha que é cheia de capilares, a gente vai chamar de néfron, perdão, a gente vai chamar de glomérulo de Malpighi, tá? Que é essa estrutura que está aí logo abaixo, e a gente vai analisar aqui no slide anterior, tá? Então, quando acontece uma redução da pressão arterial, certo? Ela é detectada por mecanorreceptores, né? Ou seja, alguns receptores de movimento em relação à pressão, que estão localizados nas arteríolas aferentes renais, ou seja, são arteríolas que aferentes é quando o sangue chega, tá? E quando o sangue sai, são vias eferentes, tá? Então não confunda essa terminologia. Aferente é quando chega, tá? Então, essas arteríolas aferentes renais, elas captam esse sinal de diminuição da pressão arterial e vão enviar esses sinais para as células justaglomerulares. Ou seja, quando o sangue ele chega no glomérulo de Malpighi com uma pressão baixa, imediatamente essas células elas vão ser ativadas, tá? E elas vão enviar, né? Elas vão enviar até as células justaglomerulares para que secretem uma substância, tá? Então, essas células justaglomerulares, elas vão produzir uma substância chamada renina, tá? Vou voltar aqui um pouquinho. Essas célulazinhas aqui, em roxinho, que está aqui próximo da arteríola eferente, tá? Elas vão produzir, certo? Uma substância chamada renina. Essa renina, na hora que essas células produzem, elas já vão cair diretamente no plasma sanguíneo, tá? Dentro do sangue, nas nossas vias sanguíneas, existe uma substância chamada angiotensinogênio, tá? Esse angiotensinogênio, em contato com a renina ela vai rapidamente, ela vai potencializar a velocidade de transformação. Ela vai transformar o angiotensinogênio, transforma em angiotensina 1, certo? Então, guarda essa informação. A célula justaglomerular vai produzir renina, certo? E a renina, quando ela cai na circulação, ela entra em contato com o angiotensinogênio e transforma essa substância, né, do angiotensinogênio em angiotensina 1, certo? Essa angiotensina 1, ela continua na circulação, tá? E quando ela chega lá nos rins e lá nos pulmões, ela se encontra com outra enzima, que é uma enzima chamada de enzima conversora de angiotensina, que é o ECA, tá? Essa enzima conversora de angiotensina, ela vai converter essa angiotensina 1 em angiotensina 2. Então, veja só como é que funciona. Na hora que o sangue chega lá no glomérulo de Malpighi, certo? Que ele chega com a pressão, sendo com uma pressão mais baixa, tá? Na mesma hora, essa pressão baixa, ela vai estimular para que as células justaglomerulares produzam renina, tá? Essa renina, ela vai entrar em contato com o angiotensinogênio que já tem na circulação. E ele vai mudar de angiotensinogênio, vai mudar para angiotensina 1, certo? Essa angiotensina 1 vai continuar na circulação. Quando ela chegar no pulmão e quando ela chegar no rim, elas vão se unir a uma enzima conversora de angiotensina, que é o ECA, tá? E essa enzima ela vai converter angiotensina 1 em angiotensina 2. E o que é que essa angiotensina 2 faz no organismo, tá? Quando eu falo
falei que era chegado lá no rim, tá? Por que no rim? Porque lá no rim tem uma glândula chamada suprarrenal. E o que essas glândulas suprarrenal faz de tão especial no corpo? Ela produz um hormônio chamado aldosterona, tá? Ela produz esse hormônio chamado aldosterona. A angiotensina, em primeiro lugar, ela promove uma vasoconstricção nas arteríolas, ou seja, elas fecham o diâmetro das arteríolas. Com isso, elas fechando o diâmetro das arteríolas, elas vão exercer mais pressão. Então, o sangue ele vai ter que passar com mais força. Para ele passar com mais força, ele precisa ser empurrado lá pelas artérias. E para ele ser empurrado pelas artérias, o coração tem que fazer mais força. Então, isso acaba aumentando a pressão arterial. Quanto mais força o coração fizer para tirar o sangue, né, para ejetar o sangue, maior a pressão arterial. Essa angiotensina, ela também estimula, né, a secreção da aldosterona no córtex da glândula suprarrenal. E o que é que faz na vida essa aldosterona? Ela aumenta a força da angiotensina, certo? Ela se liga na angiotensina, não converte mais ela em nada, mas ela potencializa a função dela, aumentando a absorção de sódio e água, tá? E no volume sanguíneo, justamente quando eu coloco mais sódio e mais água dentro do sangue, eu vou aumentar o volume do sangue. Com isso, eu aumento o volume da pressão arterial. Teve uma pessoa agora há pouco que falou sobre a ingestão de sal, certo? Não sei quem foi que falou aí sobre a ingestão de sal, aumentando a pressão arterial. Então, olha, se a angiotensina, ela estimula, a aldosterona, perdão, estimula a angiotensina 2 para aumentar a reabsorção de sódio, né? Então, assim, com certeza o sódio dentro da água, dentro do sangue, vai puxar também a água para dentro da corrente sanguínea. Então, quanto mais volume de água e de sódio tiver dentro da corrente sanguínea, mais volume vai ter no vaso. Então, quanto mais volume no vaso tiver, maior a pressão. Imagina um corredor lá da faculdade, agora eu vou dar o corredor da faculdade, né, como exemplo. E daí passam, por exemplo, 10 pessoas. 10 pessoas passam normalmente, tá? Agora, com a presença da angiotensina 2, é como se estivesse passando 50 ou 100 pessoas ali naquele corredor ao mesmo tempo, tá? Ou seja, aumenta o volume no sangue, né? No plasma sanguíneo, e daí vai aumentar o volume de sangue para correr nos vasos sanguíneos. Ok? Beleza até agora aí, gente? Alô, alô? Tranquilo, professor. Beleza. Tá tudo tranquilo, né? Então vamos para frente. A angiotensina também, ela atua no hipotálamo, certo? Estimulando a sede. Então, assim, na hora que a pressão ela tá baixa, as células justaglomerulares, elas são ativadas, né? Elas estimulam a produção de renina, a renina cai no sangue, com o angiotensinogênio se transforma em angiotensina 1, a angiotensina 1 chega até o rim e no pulmão e se transforma em angiotensina 2, tá? Essa angiotensina 2 chega até o hipotálamo. O hipotálamo é uma região que fica bem no meio da cabeça, tá? Próximo vamos dizer ali, do nervo óptico, tá? Ou do supranucleasma óptico. Vocês estão vendo a anatomia, já começaram a ver sistema esquelético? Ainda não, professor. Pronto, então quando vocês... Ela tá dando anatomia, Não, ainda não. Ela tá dando anatomia geral. E aí ela falou que depois vai entrar em cada anatomia certinho. Certo, no sistema esquelético. Então, quando vocês estiverem vendo o crânio, tá? Vocês vão se lembrar de mim e vocês vão ver
uma estrutura, né, craniana, que é o quiasma óptico. E tem lá o sulco do quiasma óptico. Vocês vão analisar essa estrutura lá. Então, o hipotálamo, ela fica naquela região ali, próximo do sulco do quiasma óptico, na parte do cérebro, tá? Então, ele atua nessa região, certo? E o hipotálamo, ele vai acabar estimulando a sede. Com isso, quando você tem sede, o que você faz? Bebe água. E quando você bebe água, a água vai cair no teu trato digestório e vai ser absorvido, né? Lá no intestino, aumentando o volume de sangue circulante, certo? Lá nos rins, a angiotensina, ela atua né, com a absorção de sódio, tá? E bicarbonato de sódio. E bicarbonato. Aumentando o volume de água, né? E, consequentemente, do sangue, né? E, consequentemente, aumentando a pressão arterial, certo? E com isso a gente termina a nossa aula por aqui, certo? Queria tirar agora esses 20 minutos para as dúvidas. Professor, eu tenho uma dúvida. Eu pensei, né, agora o senhor explicando aí, eu pude ver que não é, mas eu pensava que fosse, por exemplo, o sódio está concentrado na corrente sanguínea, vamos supor, a pessoa está com concentração alta de sódio na corrente sanguínea. Os rins, ele está ligado, né, na excreção, é excreção a palavra correta? Isso. Colocar para fora esse sódio, né? Porque a maior concentração de sódio, dentre outras coisas que podem prejudicar nosso organismo, está ligado ao nosso ato de micção, né? Que é eliminado. Algumas coisas são absorvidas que o corpo precisa, né? Certo. E as demais, dentre elas, a concentração de sódio vai eliminada na urina. Lidiane, quando vocês estiverem no semestre que vem, vendo anatomia dos sistemas, espero que seja eu que deva dar essa aula para vocês, vocês vão ter uma aula no sistema renal e vocês vão ter lá uma alça de Henle, tá? Se vocês até quiserem já pesquisar sobre isso, certo? Então, o que acontece nessa alça de Henle? Na fase descendente, tá? Vai acontecer a liberação de água e na liberação de sódio, água, sódio, alguns sais minerais, tá? Mas parte disso, ele é reabsorvido, porque o sódio, ele não é tão vilão assim, entendeu? Não, ele é vilão. Não, pois é, ele é vilão, entendeu? Ele é vilão em demasia, como tudo. Se eu beber muita água também, não vai me fazer mal, tá? Mas, assim, nós precisamos desse sódio, tá? No organismo. Então, o que acontece? Quando existe muito sódio circulando, isso pode me gerar uma concentração de sais lá nas pirâmides renais. Isso vai me gerar possíveis cálculos renais, tá? Vai me gerar também uma sobrecarga também no fígado, enfim, vai me gerar um monte de coisa, mas mesmo assim, eu também preciso de sódio no meu organismo. Tchau, até a próxima semana. Tchau, Emily. Então, assim, eu preciso também de sódio no meu organismo, entendeu? Para poder fazer a minha despolarização, porque senão, se eu não tiver sódio, eu não me movimento, eu não vivo. Eu sei. Entendendo? Eu estou dizendo, mas com relação, por exemplo, quando está alto, está elevado, né? Então, os nossos rins, ele tem por obrigação a purificação do sangue, né? De fazer essa purificação desse sangue, fazer uma limpeza do que realmente está precisando ser feito e o que o corpo precisa, ele absorve, ele devolve à corrente sanguínea, faz uma absorção. Eu não esqueci o nome da partezinha que faz essa absorção. Acho que é essa que o senhor falou mesmo. Tem a alça de Henle que vai fazer na absorção. Muita coisa também muita coisa também do Leandro, eu vou já te falar sobre o duodeno, viu? Do bicarbonato, né? O fígado não.
Na verdade, o sódio que está em excesso, ele gera um sintoma de sede lá no hipotálamo. Então, eu tenho que ingerir mais água, porque eu não posso ter concentração maior de sódio no meu sangue, porque senão eu vou acabar sobrecarregando. É como se eu tivesse... Imagina só você passar água numa peneira e você passar uma bananada numa peneira. Sim. Entenda isso aí. Agora, bananada é como se fosse uma concentração de sódio. Um sangue concentrado com sódio, né? O volume sanguíneo com um certo teor de sódio a mais. E aí, o que eu preciso fazer para facilitar essa filtragem do rim? Eu preciso diluir. E eu só vou diluir isso se eu tiver água circulante. Pronto, era isso que eu queria chegar. Então, o senhor falou aí que a gente tem uma parte do nosso cérebro que vai ativar e a gente vai... Pronto, o hipotálamo vai ativar e vai nos dar a sede. Sensação de sede, exatamente. A sensação de sede. E aí a gente vai querer saciar, a gente vai beber água, e essa água ela vai reter nos vasos sanguíneos e vai dilatar, é isso que eu entendi? Ela vai ser absorvida pela corrente sanguínea, sim, certo? E vai facilitar, vai aumentar um pouco o volume do plasma sanguíneo, certo? Vai chegar lá no rim e o rim vai fazer essa depuração. Entendeu agora, professor. Eu tinha entendido ao contrário, eu tinha pensado que ele ia permanecer, né? Ia ficar. Não, então, nesse caso aí, vai acontecer aquele episódio que o senhor falou de despolarização, tem alguma coisa a ver nessa troca? Acontece. Precisa ter, não, a gente precisa ter, Lidiane, uma homeostase. O que é essa homeostase? É um equilíbrio. Entendeu? Então o corpo vai jogar para fora. O corpo vai jogar para fora o sódio, certo? Pelas glândulas sudoríparas, a gente está botando sal para fora. A gente bota sal para fora pela urina, a gente bota sal para fora por todas as vias que puder ser colocado. Entendeu? Por quê? Porque eu preciso fazer esse reequilíbrio de eu sei, mas quando ela está na corrente sanguínea, professor, acontece alguma troca da célula, por exemplo, a célula que está carregada de sódio, ela vai liberando de novo, não tem alguma coisa assim a ver? O que vai acontecer com o aumento da concentração de sódio no sangue é a diminuição do tamanho da hemácia, porque eu vou ter o meio mais concentrado em relação ao meio menos concentrado. Então, é por isso que eu preciso beber água, para poder fazer esse reequilíbrio de concentração de coisa, tá bom? Entendi, agora entendi. Eu queria entender mais profundo, desde a célula porque, assim, até uma eliminação. Em 5 minutos, eu tive que dar uma aula para você que iria durar 2 horas, entendeu? Entendi. Porque é uma aula do sistema urinário. E, Indira, você está completamente certa. Quem lança bicarbonato de sódio lá no duodeno é o pâncreas, certo, o Aliandro? O fígado, ele lança a bile. O sangue, o fígado, ele produz a bile, e a bile é armazenada lá na vesícula biliar. A bile, ela funciona como uma espécie de um detergente, tá? Que vai quebrar as moléculas de gordura que estão ali. E o pâncreas, atua com bicarbonato de sódio, ele atua para neutralizar os ácidos lá no duodeno, tá bom? E aí, não acontecer, porque o nosso quimo, ele é hiperácido, né? Nós temos ácido clorídrico no estômago. Então, para não ir ácido para o intestino, aí ele lança jatos de bicarbonato de sódio, e daí vai neutralizar essa acidez, e daí a gente tem o nosso sistema digestório mais equilibrado. Beleza? Professor. Opa, pois não. Eita. Olha lá. No caso do que a gente estava vendo agora, a gente tem 2 sistemas. Um atua com rapidez em nível neural, como o senhor falou. Sim. E o outro atua num nível plasmático mais lento. Isso. Certo. Então, se eu tenho 2 sistemas que fazem a mesma função, qual é a diferença entre um e o outro? Tirando a lentidão, que um é mais lento e o outro é mais
rápido. Vamos lá, eu vou te responder isso de uma forma genérica e vamos lá. Sim. Faz de conta quando é o vencimento da tua mensalidade? É dia 10. Dia 10. Então vamos supor que você receba dinheiro todo dia 20. Ok. Certo? Então do dia 10 já passou. Então, teoricamente, você vai pagar a faculdade atrasada. Sim. Né? Mas você não pode pagar a faculdade atrasada. Isso. Então, o que você faz? Você chega lá no banco e faz um saque emergencial. Entendi. Aí você pega para resolver rápido o seu problema. Enquanto isso, eu vou negociando aquele débito no banco. Até chegar o dia 20, que no dia 20 aí eu vou lá e pago o empréstimo que eu fiz. Então, o que acontece? Se eu for esperar a minha pressão arterial baixar, certo? Esperando que o meu sangue, as minhas células justaglomerulares sejam ativadas, produzindo renina, para daqui que a renina produz angiotensina, para que a angiotensina produza angiotensina 1 e 2, e ative a suprarrenal para produzir aldosterona, para estimular a sede, já morri. Certo. Então, eu preciso que eu ter um mecanismo rápido, de ação rápida. Então, o que eu preciso ter? Eu preciso ter o primeiro sistema, que é o sistema baroreceptor, tá? Entendi. Para eu resolver o meu problema rápido. Mas se o meu problema for um problema mais agudo, vamos dizer assim, mas se o meu problema for um problema mais crônico, aí eu preciso do sistema da renina, angiotensina, aldosterona. Que aí eu vou levar um pouco mais lento, vou resolver também, mas eu não resolvo de uma forma imediata, que eu estou precisando daquele de imediato agora, entendeu? Ficou claro agora. Pronto, dando esse exemplozinho, a galera entende rápido. Ficou claro agora, tranquilo. Pronto. Falou em dinheiro, a negada se entende logo. Gente, mais alguém? Então vamos lá. Próxima aula, nosso conteúdo da nossa próxima aula, tá? Dia 2, eu acho que é dia 2 de setembro. Sistema sanguíneo, tá? A gente vai entender um pouco mais aí sobre a composição do sangue, as funções dos eritrócitos, né? Que são os glóbulos vermelhos, as funções dos leucócitos, que são os glóbulos brancos, funções das plaquetas, os tipos sanguíneos, aquele sistema ABO, tá? E a nossa parte de hemostasia, ok? Nossa aula já está quase pronta, né? Quase aprontada. E assim que estiver pronta, eu já envio para vocês. Nossa próxima aula é dia 1º. É dia 1º, sei lá que dia é. Dia 1º é a terça, né? Não? É dia 2, mulherzinha, que é a quarta-feira. Dia 2 é quarta-feira. Dia 1º é terça. Dia 1º é dia do profissional da educação física, viu? Vou deixar o grupo aberto para vocês mandarem parabéns para mim. E dia 13 de outubro é o dia do fisioterapeuta. Assim, dia 13 de outubro eu também vou mandar para vocês também. Um futuro parabéns, né? Enfim, e daí a gente hoje encerra por aqui, tá bom? Então, queria deixar para vocês um grande abraço, tá? Que Deus abençoe a todos. E se mais alguém tiver alguma dúvida, ficamos por aqui. Se não, aí iremos Obrigada, embora. professor, pela aula. Que Deus abençoe Nada, sua vida. Boa noite, professor. Amém. Essa aula o senhor vai colocar lá no grupo, né, professor? Sim, senhora, imediatamente. Eu estou no